A paz a todos, amém? Todos os irmãos de Brasília, todos os irmãos aqui do Rio de Janeiro. Mais uma vez, nós estamos aqui falando, né, sobre os nossos estudos online. Acredito que todos estejam, né, participando dos nossos estudos. Algo que tem edificado muito a minha vida para eu aprender, para eu poder estar falando com a igreja, né? Eu também preciso aprender, preciso estar falando sobre. Semana passada nós falamos sobre a fidelidade de Deus, né? Falamos um pouco sobre a fidelidade de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a fidelidade dos obreiros do Senhor, amém? Então, queridos, no nosso conteúdo de hoje, nós vamos aprender sobre a fidelidade, né, dos obreiros do Senhor. Quem são os obreiros do Senhor? Somos todos nós. Não somente aqueles que são consagrados, mas aqueles que são servos de Deus aqui na terra. Então, hoje, nós vamos ficar um pouco mais conscientes quanto à nossa responsabilidade no nosso santo ministério, que é algo de suma importância para o reino do Senhor, amém? Então, para iniciar os nossos estudos, abra comigo em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 19, que diz o seguinte. Em título diz, Elogio de Timóteo a Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto ao Filipenses. 19 diz assim, Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis qual a sua experiência que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido aos meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós. Todos estavam muito angustiados de que tivesse ouvido que ele estivesse doente, e de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenho menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com todo gozo e tende em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta de serviço. Amém? Então, meus amados irmãos, qual o objetivo da nossa lição de hoje? Nós vamos aprender algumas lições com Paulo, Timóteo e Epafrodito. A primeira delas é reconhecer a preocupação de Paulo com a igreja e pontuar, né, alguns modelos de liderança ali de Paulo e também se inspirar na prática cristã que Epafrodito trouxe desse texto, ter ele como exemplo, né? E aí a gente vai se aprofundar mais no que nós temos aprendido, que é a palavra fidelidade. E para iniciar sobre isso, eu tenho, como sempre, algumas perguntas. E a primeira delas, a pergunta de hoje é, os obreiros de hoje, estamos preocupados com a unidade e a comunhão da Igreja de Cristo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Os obreiros de hoje, será que estamos dispostos a nos sacrificar pela causa do Mestre? A terceira pergunta é a seguinte. Os obreiros de hoje, nós vemos a igreja como uma empresa, um negócio, um comércio? Ou a vemos como corpo de Cristo, a propriedade particular de Deus? Para ser obreiros fiéis, precisamos conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus
ensinar a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? Ter a oportunidade de aprender a respeito da nossa fidelidade ao nosso ministério de obreiros. Então, esse ministério implica em sermos fiéis a Deus, a nossa família, o nosso chamado, a nossa vocação ministerial, né? Para que Deus venha nos capacitar e possamos cumprir com fé, né? Total dedicação no nosso chamado ministerial. Então, nós precisamos de pessoas assim, de líderes assim, que amam a igreja, amam o que faz, né? Que todas as palavras sejam de amor, de carinho para com o próximo. Isso também é uma fidelidade, né? Uma fidelidade do obreiro com a igreja, né? E em toda a carta de Filipe você vê a demonstração de profundo amor que Paulo tinha pelaquela igreja. Então, nós precisamos de obreiros que amem a igreja do Senhor, né? Ela é constituída por pessoas necessitadas, pessoas carentes, né? E, sobretudo, pessoas desejosas de amor. Hoje, nós passamos por um momento muito frágil, né? Todos os brasileiros, todo mundo passa por momentos assim. E é o maior momento da gente exercer o nosso trabalho de obreiro, né? Com amor, né? Exercer a nossa fé, exercer a nossa compaixão, né? O nosso momento de caridade, tudo é de ouvir as pessoas que necessitam, principalmente da palavra de Deus no momento em que estamos vivendo hoje. Então, o que a gente aprende? Qual o modelo de liderança de Paulo, né? E de Timóteo e de Epafrodito, né? Eles foram obreiros. Epafrodito, Timóteo, Tito, eles foram obreiros, né, sobre a liderança de Paulo. Então, o que eles aprenderam é que o exercício santo, né, do ministério, ele é delineado pelo quê? Pela dedicação, pela humildade, disposição e amor pela obra de Deus. Essas são as dicas para ser um grande líder de sucesso. Precisamos dedicar tudo que fazemos, precisamos ter humildade em tudo que fazemos, né? Disposição, amor pela obra de Deus, porque sem essas qualidades, né, a gente não consegue fazer nada na obra do Senhor. Então, assim, qualquer obreiro que queira honrar ao Senhor e sua igreja, ela precisa levar em conta, assim, os sofrimentos enfrentados pelo corpo de Cristo. O principal ensino de Paulo aos liderados é que nós somos servidor da igreja. Então, nós precisamos servir a igreja, né? O apóstolo ensinou ali que se aprende com Jesus que o líder cristão deve servir a igreja. Jamais a igreja tem que nos servir, né? Então, Timóteo aprendeu muito com Paulo, por isso que Paulo estava confiante ali naquele momento, que se ele tivesse ali, seria ele próprio, né? Ali mesmo, o líder cristão, ele precisa envolver uma empatia com a igreja, tornando ela um referencial a toda a comunidade de fé, ou seja, a gente tem que se dar bem com todo mundo, a gente não tem que gostar de uns sim, de outros não, a gente tem que saber lidar com toda a igreja, né? Quais as características de um bom ministro fiel, de um obreiro fiel? Precisamos ser ético nas coisas que falamos, com quem falamos, piedoso. Precisamos ter equilíbrio em tudo que formos fazer, falar e pensar. Precisamos ter o compromisso no exercício do nosso ministério, seja no louvor, no evangelismo, na ação social, com o ministério infantil. E para finalizar o nosso estudo de hoje, eu vou colocar um questionário aqui. Quero que todos vocês me respondam. Pode ser pelo Zap, pode ser no Facebook, pode ser no privado, mas é um mini questionário para ver se vocês entenderam o que eu falei nesses 2 dias, né? E se você não entendeu, teve alguma dúvida, você pode me procurar, que eu vou estar esclarecendo todas as questões, ok? A primeira pergunta é: quais são as principais exigências para o ministério? A segunda é: quais são as credenciais para o obreiro? A terceira: quais são os compromissos do obreiro? A quarta: por que devemos conhecer a palavra de Deus? E a quinta: por que devemos ensinar a palavra de Deus?
Será que você consegue me responder essas perguntas? Semana que vem estaremos falando mais uma vez sobre fidelidade e eu conto com a sua presença aqui, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima.